3, 2, 1 and we're live. Meu caro amigo, boa noite. Live from Madrid. Voltamos Muito boa noite. voltamos ao horário noturno. É verdade, é verdade. Nós somos animais noturnos. Somos piores que uma companhia de contratação temporal. Sim, sim, porque mudam-nos os horários. Aqui o chefe és tu, ou seja, aqui o chefe és tu. Não está a ter, Que não está a ter horror. nenhum tipo de respeito com a Pois não, conciliação que familiar. conciliação familiar zero. A tua conciliação familiar hoje prejudicou-me para ver a segunda parte do Celtic contra o Atlético de Madrid. Ah pá, Mas lamento pronto, não há imenso. problema, não há problema, não há problema. Mas Também isto já não é estava uma combinado de coisa. antes, não era? Também é verdade, também é verdade. E a culpa foi minha de não Ainda ter tinhas visto o tempo, calendário da claro, Champions. tinhas muito tempo, porque a última vez que gravámos foi Exatamente, no domingo de manhã, hoje é exato. quarta-feira, Hoje é portanto quarta-feira. tiveste bastante tempo para cancelar. Estas coisas tu também já sabes que cada vez que eu estou aqui neste cantinho, a emoção invade-me e faz com que eu me abstraia de toda a minha vida exterior. Mas pronto, caro amigo, como é que Bom, estamos? boa noite, que tal a semana, como é que começou? Bem, epá, a semana começou com frio. Sim, é verdade. Tanto que se pode E apreciar que eu estou com um colete. Não é sim, sim, tanto pelo sim. frio em si, porque não, ainda não está, a casa não está fria, mas é mais por sentir-me Eu acho, confortável, aconchegado. exato. Não, mas a questão é que o que eu senti, o que eu pessoalmente senti, o pessoal cá Hum, de casa sentiu o mesmo, foi que o frio entrou de repente. uhum, Isto não foi uma coisa gradual, não é? ok. Foi uma coisa que assim de repente, pá, um frio, Uhum, pá. yeah. E depois também há um aspecto a ter em conta que aí em Barajas tu deves sentir o mesmo. Tu nos últimos dias há bastante vento Muito também. vento e frio, Exato. E isso nós que uma brisa fria. que costumamos a ter a casa a arejar Yeah. praticamente constantemente, isso nota-se, não é? Sim. Porque se não houvesse tanto vento, não E o notaríamos tempo, tanto o o tempo está frio. Mas pronto. nublado também, o sol não, ou Sim, seja, sim, não sim, chega sim, a sim. aquecer, as Uhum. temperaturas começam a baixar. Não, já estamos a entrar naquela fase do Claro. ano que as coisas começam a ficar assim um pouquinho mais feias. Embora E não depois chova nós tanto aqui aqui em também, Madrid, claro, mas ultimamente tem tem chovido chovido até bastante. Sim. mais do que o normal. Hum, E nós, claro, aguentamos-nos aí para não acender o aquecimento claro. até novembro, não é? Até eu comecei com os meus duches frios de novo. Hum, vamos. Quando é que foi isto? Na segunda-feira foi. Epá, olha, foi um processo tão estranho, porque. Ou seja, tu imagina-te. Ou Quando seja, quando tu evitas as comodidades do mundo civilizado, é sempre estranho. é sempre muito estranho. Não, mas o mais estranho é estar dentro da banheira, olhar assim para o chuveiro e pensar: Vai abro ou não sair, abro? Abro ou não abro? abro ou não abro? Abro ou não abro? Esta é a questão. Esta é a grande questão. E depois aquela sensação no corpo da água gelada a cair. Ah, é que é mesmo de Tu cortar a não gritas? respiração. Pá. Não, não grito. Como é que eu vou gritar? Não sei, pá, eu grito, buf. O que eu faço é. Respiro com mais força para tentar compensar. Mas e peço desculpa pelos sons Vê bem, eu já no verão, estranhos. um duche de Sim. água fria já me incomoda, Mas este ano, imagina no inverno. eu não tomei duche. Aliás, eu deixei de tomar duche de água fria. Acho que te falei sobre isto em janeiro, que já realmente as Uhum. temperaturas começaram a descer bastante e a casa também já estava mais fria e tal. Eu em janeiro já decidi não continuar. E durante o verão, até foi talvez o verão que eu menos água Quente? apanhei. Não, em relação Ah, às piscinas ou praia e piscina. tudo isso. Uhum. Um, porque eu no ano passado digamos, a minha estratégia com esta questão dos frios foi essa, foi entrar nas piscinas ou entrar na piscina sem pensar, ou seja, Pum. hum, chuveiro, água fria antes de entrar na piscina e meter-me dentro sem pensar. Mas este ano não foi Aham. assim, este ano foi como mais comedido. E reparei que até agora, até a coisa de uma semana, eu estava a tomar banho com água quente todos os dias. E, e outra vez comecei a pensar nesta coisa dos frio e dos benefícios. E olha, lá foi outra vez. Eu vejo mais prejuízos do que benefícios, mas pronto.
isso sou eu. Epá, os estudos que fazem Indicam que que é bom para a circulação, não é? não só para a circulação, mas também para como é que se diz? Para a proteção do nosso próprio organismo, ou seja, para o nosso sistema imunológico. Imunológico. E que faz muito bem também Petrolíferos. para os petrolíferos. Estávamos antes aqui A debater. estávamos antes aqui Como é com que se esta diz? Petrolíficos? Eu disse petrolíficos. petrolíficos. Produtos petrolíficos. E faz bem também à regeneração muscular, ou seja, pessoas que estão bastante ativas, coisa que não é o meu caso, mas a nível de ginásio e tudo isso, que têm, digamos, atividades bastante intensas, que permite uma recuperação muscular bastante mais rápida. E também ajuda pois, a evitar lesões e tudo isso. Dessas coisas. Exato. Bom, isso é o que os estudos dizem. E a raiz da palavra petrolífera, pois estávamos a falar antes também destas manifestações que têm acontecido em vários pontos do mundo Do mundo, sim. aqui na Europa eu tenho visto alguns sketches, especialmente da Alemanha, dos condutores alemães bastante furiosos com estas manifestações desta plataforma Just Stop Oil, não é? E recebi, não sei, já não me lembro por onde é que eu o vi, em Portugal também, como é que os portugueses resolvem os protestos, não é? Estas protestas ou estas manifestações, e foi tipicamente, bom, vamos lá ver, não é tipicamente, é uma imagem que não é muito diferente de outras que eu já vi noutras cidades europeias, portanto não vou criticar nem julgar os portugueses, porque é exatamente a mesma situação, ou seja, começam a fazer barulho, especialmente o pessoal das motas começa a acelerar para causar aquele impacto acústico e depois arrastam com as pessoas, com os manifestantes para fora da estrada, de uma forma educada. Também essas imagens que tu me mandaste, eram bastante poucos os manifestantes que estavam nesse protesto. Normalmente são 3 ou 4 que causam o caos. Ou seja, com que esteja uma pessoa no meio da estrada já é suficiente para causar caos. E eu acho que normalmente devem-se colocar em sítios onde o trânsito tem tendência a parar, talvez perto de um semáforo, numa passadeira. Então eles sentam-se em frente, ou sentam-se na própria passadeira, ou sentam-se em frente onde os carros normalmente param e sentam-se ali à frente. Então eu tenho visto cenas na internet, depois de caminhões, pessoas em frente aos caminhões e os camionistas furiosos, especialmente pessoas que têm que executar um trabalho dentro de um determinado horário e se calhar têm muitos quilómetros pela frente, pois este tipo de situações realmente não são nada agradáveis. Isto, claro, colocando-nos desde o ponto de vista digamos, dos utilizadores das estradas, não é? Obviamente a campanha e a plataforma em si é por uma causa justa, é por uma causa meioambiental, digamos, para diminuir o impacto dos combustíveis fósseis no planeta e a emissão de gases, mas muita gente critica estas ações exatamente pelo impacto que tem na sociedade e no dia-a-dia das pessoas que vão para o trabalho, não é? Porque tu às vezes vês, eu nos clipes que tenho visto, vejo pessoas realmente desesperadas. Ou seja, a gritar de uma forma desesperada e furiosa, ou seja, é uma coisa incrível. Os que veem a sua vida interrompida Claro. por estes protestos, não é? Claro. E vês a passividade dessas pessoas, não é? As pessoas que estão sentadas em frente aos carros de uma forma passiva. Ou seja, normalmente uma manifestação estamos Sim, porque é habituados. uma manifestação pacífica. Claro. E é destas manifestações quase silenciosas, ou seja, as pessoas sentam-se em frente aos carros, nas passadeiras, e ficam simplesmente a olhar. Eu não sei se isso me transmite a mim mais raiva e mais vontade de acabar com aquilo rapidamente, porque normalmente uma manifestação vês pessoas a gritarem, pessoas a cantarem, pessoas com palavras slogan, com um objetivo, não é? Com uma mensagem, normalmente, mas neste caso eles normalmente vão vestidos com os coletes, estes com refletores, e
e causam este pânico, não é? Também te digo que esta imagem, ou seja, o texto punha como é que os portugueses tratam ou gerem estas manifestações, também podia ser nem na Turquia, porque eu também não, honestamente não ouvi ninguém, mas também vi o vídeo muito rápido, mas não ouvi ninguém falar português, então não, mas posso estar enganado. Não, mas Yeah. era isso, era O vídeo evidenciar que tu essa. mandaste parecia-me ser da segunda circular, Sim, parecia a segunda circular. yeah. Mas, são movimentos que existem, obviamente, e são movimentos que nos dias de hoje têm sentido que existam. Uhum. Agora, claro, pois é complicado Uhum. porque o que essa plataforma de Just Stop Oil, reclama é muito difícil de levar a cabo, não é? É muito Uhum. difícil que consigam convencer a que as pessoas deixem de utilizar o petróleo em todas as suas facetas, quer seja no combustível dos veículos que utilizamos, ou Uhum. seja na roupa, não é? Que também o petróleo crudo, não é? Tem muitas Claro. utilidades. É complicado, é uma situação complicada, mas claro, a causa é boa, Claro. a causa é boa. Claro que sim. O que se Hum. passa é que o mundo ainda gira, ah, quase 100% da atividade económica gira em torno Hum. ao petróleo, não é? Portanto, é difícil mudar esse paradigma. Mas pronto, vamos. Eu, de certa maneira, dou muito valor às ações destas pessoas, porque têm a Hum. coragem de meter-se aí, protestar pelos seus ideais e pelas suas ideias. Também posso compreender um bocado a reação dos que se veem afetados por esses protestos. Agora, no que tu tinhas falado sobre a atitude de cada um, dos bandos, digamos assim, isto são manifestações pacíficas, não é? E eles, Hum. eles atuam de forma pacífica, Claro. imóvel, não é? A partir daí, se alguém tem ou quer utilizar a violência, já será o outro lado, não é? Yeah. Mas depois isso também são umas imagens que se vê muito em Espanha, por exemplo, não sei se acontece o mesmo em Portugal ou se é notícia em Portugal, mas aqui cada vez é menos notícia, tem que ser algum médio de Uhum. comunicação social muito independente que faça a cobertura jornalística dos despejos, não é? Em Uhum. Espanha há uma média de mais de 50 despejos por dia, por Bom. dia. Yeah. E depois há plataformas, obviamente, como a PA, Uhum. que é plataforma dos afetados pelas hipotecas, em que é isso, em que se vão despejar a Dona Ermelinda do segundo andar da Rua das Flores, apresentam-se lá 50 pessoas, não é? Yeah. 50 pessoas para impedir a entrada do secretário judicial e da polícia de intervenção para despejar essa pessoa, que por motivos, seja os motivos que for, Uhum. não pode pagar ou o aluguer, porque também já há despejos de pessoas em casas alugadas, Uhum. ou que não têm capacidade para pagar o empréstimo da casa. E muitas vezes conseguem abortar esses Uhum. despejos, Uhum. precisamente pela ação dessas plataformas. Porque, claro, mudando já de tema, não é? Mas Yeah. é muito paralelo, tendo em conta, não sei se ouviste também esta semana, uma notícia que me impactou, 2, sobre as petroleiras ou as petrolíferas. Uhum. Hum, a Chevron a Chevron comprou uma empresa também petroquímica, Uhum. coisa que nunca existia, ou seja, sabia-se que os bancos compravam outros bancos para ganhar cota de mercado, ou fosse o que fosse, mas vê lá como é que está a situação, vê bem o dinheiro que estão a ganhar Uhum. estas empresas desde que o crudo está com estes preços tão voláteis, não? Yeah. E por causa de todos os conflitos que existem, eu acho que também já qualquer coisa é uma desculpa para subir o preço do petróleo, não é? Mas pronto, isso já é macroeconomia que eu desconheço. E é isso, essa notícia da quantidade de dinheiro que ganharam Yeah. no último ano e da Chevron que compra outra petroleira, por, Sim, por uma Hess. loucura. Que depois de fazer essa compra, já adiantou aos acionistas que este ano vai-lhes pagar
um 8% mais. Ou seja, tu acabas de fazer uma compra milionária Yeah. e ainda tens dinheiro para aumentar os dividendos aos teus acionistas. Vê bem o dinheiro que não há por aí, não é? Hum. Sim, sim, pelo que eu estou a ver aqui na página de Bloomberg, foram 53 Bilhões, bilhões, claro, bilhões de dólares. de dólares. Ou seja, é uma Ou seja, loucura. quem é que tem tanto dinheiro assim, meu? Ou Pois, seja, isto, esse que essas e isto não é só a parte do dinheiro, hum, é o poder que dá esse dinheiro. claro. E o que é estranho é quando nós vemos as pessoas que praticamente não são escravos, porque a escravitude no mundo ocidental não existe. Existe outro tipo de escravitude, não é? Que são maus salários e más condições de trabalho. Mas que vês pessoas a defender, Hum. e se for preciso, a dar um par de sopapos a um manifestante, para defender os interesses desses milionários, que nem sequer sabem que essas pessoas existem, não é? E é um bocado a Bom, às sociedade que tantas, existe hoje em dia, não é? nessa questão, né, voltando à questão das manifestações, obviamente vivemos numa região do planeta onde a democracia permite estas coisas e outras vezes não tanto, mas pronto, este tipo Mas de claro, manifestações sim, mas quando é a mesma coisa chama-se democracia, claro. das greves, não é? Quando as greves também têm o mesmo, têm um impacto na sociedade, as pessoas ao fim e ao cabo põem-se um pouco contra os que fazem greve. E neste caso, as pessoas que sofrem, tu imagina, tu tens que estar no teu trabalho sei lá, sais de casa à tua hora normal, habitual, e de repente encontras-te com esta situação que te faz com que chegues atrasado. Se calhar um dia não vai fazer mal, mas se calhar para outras pessoas sim faz muito mal, não é? Ou tem uma marcação no hospital, ou numa clínica, ou no médico, ou tem que levar se calhar um familiar que precisa de atenção. Todas estas coisas têm um impacto, não é? Uhum. E, e é por essa razão que eu em parte, obviamente não estou a favor da violência, nem que estas coisas tenham a resolver com violência, mas o facto de estes condutores, por exemplo, quando tu vês as imagens, pegam no protestante, não é? Na pessoa que está a protestar, a manifestar-se, pegam neles, arrastam-nos para fora da estrada e esse manifestante levanta-se e volta outra vez ao sítio onde estava sentado originalmente. Isto enerva. Enerva bastante, não é? Sim, no entanto, a pessoa que se vê afetada por esse manifestante não é a pessoa que deve retirar esse manifestante daí. Tem que Sim, ser mas não vês alguma que força da haja. autoridade, tem que ser alguma força da autoridade Claro, que chegue e que dissolva a manifestação, porque há muitas formas de dissolver uma claro. manifestação. Sabes que as manifestações podem ser convocadas e informadas ao governo civil. Uhum, E então o governo civil passa-lhes uma autorização para utilizar uma parte do espaço público para yeah, exercer o seu direito de liberdade de expressão. Falaste das greves. Eu vou-te dar duas informações curiosas, muito uhum, curiosas, depois de ter lido uma entrevista ao Oscar Matute. Oscar Matute é um político basco que uhum, está no Congresso, que é um político de Bildu, um partido nacionalista basco, uhum, partido nacionalista basco, mas não é o Partido Nacionalista Basco, é outro. E ele explicou uma coisa curiosa. Tu sabes qual é a comunidade autónoma de Espanha com as melhores condições laborais e com os melhores ordenados? hum, eu diria que País Basco. País Basco, precisamente. E a resposta é: porquê é o País Basco? A região de Espanha que tem os melhores salários, as melhores condições de trabalho e tudo o que diz respeito à lei laboral, Uhum. melhor. É a Aí já não sei. região é a região de Espanha Uhum, que mais greves faz. uhum. Curioso, porque Causa e normalmente até efeito. nem são muito, não são muito, pelo menos Não porque não ouço claro, falar de greves no claro, País Basco. não se ouve falar, não se ouve falar. Então, há um tecido industrial enorme no País Basco, Aham. de pequenas e médias empresas. Uhum, Uma pequena empresa ou uma média empresa que faz peças para a Volkswagen ou uhum, que faz, moldes para a construção, que tem 150 trabalhadores,
Pois esses 150 trabalhadores juntam-se e Uhum. durante uma semana fazem greve. O que é que o empresário faz? Uhum. Satisfazer as reivindicações, salariais ou laborais, ou seja, Yeah. de que ordem for. Porquê? Porque entende que nessa semana perdeu milhões de euros. Uhum. Então, achei muita piada a Mas não isto. fazia a Quer mínima dizer, ideia. quando há uma ação, quando há um movimento social, quando há um movimento operário, Uhum. as coisas surtem efeito. Tu sabes que quando se aprovaram as 40 horas semanais, que acho que foi a grande manifestação em Chicago, o que é que foi? As pessoas trabalhavam, chegavam a trabalhar 100 horas por semana, se fosse Uhum. necessário. Já Yeah. está. Teve que se lutar para que as pessoas tivessem essas melhores condições. Hum. Com isto, quer dizer que isto pode ser transportado a outras reivindicações que sejam necessárias, como pode ser o que nós temos visto em muitas cidades da Europa, Uhum. muito poucas em Espanha, manifestações em favor, a favor, perdão, do povo palestino. Mas depois já entra a narrativa dos meios de comunicação e que dizem que as pessoas que manifestam nas ruas a favor do povo palestino, na Uhum. realidade estão-se a manifestar a favor Do do terrorismo. Hamas, Yeah. coisa que não é assim. Pois. Pois, ouviste as palavras do António Guterres Claro, claro. e aquilo E ouviste as acendeu. palavras do Netanyahu, Exato, e que do. já declarou persona non grata à ONU. Claro, claro, Claro. claro. E é, Então, quem é que ganha aqui? Quem é que ganha aqui? A narrativa mais poderosa. claro. E o que é que ganhou para que para que essas pessoas que que se viram afetadas por esse mini protesto, porque aquilo foi um mini protesto Uhum. das pessoas dessa plataforma do Just Stop Oil. Uhum. Essas pessoas, pois, foram levadas pela narrativa imperante que é: "Não, estes gajos são os otários, Yeah. a atividade económica tem que seguir, porque Mas, senão sim. eu vou-te prejudicar a ti, porque tu chegas tarde com o carregamento". Mas fizeste menção ao Oscar Matute e o que é que querias dizer? Não sei se acabaste por. Não, pois isso foi uma entrevista em que ele explicou muito Ah, bem, explicava porque isso. Ok, perguntaram-lhe, desculpa. claro, porque Ok, ok, ok. são 2 mulheres, as 2 jornalistas perguntaram-lhe, Hum, ouve lá, porque é que o País Basco é a região ok. de Espanha que Ou tem seja, as melhores ok, condições? ok, já entendi. Yeah. Claro, porque mas isto em muitos aspectos, porque eu tenho lido muitas coisas, Uhum. ou seja, no campo da hotelaria, por exemplo, os ordenados são 15, 16% superior, Uhum. a maior diferença é na indústria, que chega a haver uma diferença salarial na ordem dos 30%, Yeah. ah, e muitos outros setores da atividade económica privada. Uhum. Já nem te falo da função pública, porque isso obviamente tem funcionários, comunitários e regionais, digamos assim, e funcionários nacionais, não é? Já nem te falo nesse aspecto. Quer China, que é Uhum. o corpo de polícia do País Basco, é que ganha mais dinheiro, mas também tem a ver com todos os anos que passaram do terrorismo, obviamente, que de alguma maneira eram compensados, obviamente, pelo Uhum. risco que passavam, não é? Yeah. Falando de greves, eu estava a ouvir no outro dia sobre digamos, a igualdade de salários entre os homens e as mulheres, não é? E que, pelo visto, a Islândia foi, digamos, um dos Fez uma greve. países. Sim, mas isto Ontem, é uma repetição, digamos, de uma greve que foi feita há 48 anos atrás, também por uhum, mulheres, que reivindicavam as diferenças. Aliás, elas negaram-se aquele dia em concreto, uhum, recusaram-se a fazer as tarefas domésticas, a lavar roupa, a ir buscar os filhos à escola, essas coisas todas, e o país estancou por completo. claro. E pelos vistos é dos países que menos diferença tem em todo o mundo, ou seja, acho que está classificado como top 1 dos países que Uhum. menos diferença há, acho que há um 9% de diferença salarial, e ainda assim elas continuam a puxar para que isso não exista. Ou seja, que a E diferença contou entre salários entre homens e mulheres continua a ser um 9% de diferença, e é dos países que é mais pequeno, digamos, essa diferença. que menos Exato, tem, mas exato, claro, o que é que deveria existir? claro, igualdade, Igualdade, claro. já está. Que quando às vezes as pessoas põem aí,
a defenestrar sobre o feminino e o feminismo, e o feminismo, e o feminismo. uhum. Eu cada vez que me perguntam: "Tu és feminista?" "Sim, sou feminista." Porquê? Porque quero a igualdade. Já está, hoje não há mais explicação. Mas estamos a falar Não de é mais explicação. igualdade, Entre homens e mulheres. sim, sim, mas atenção, mas estamos a falar, dentro das mesmas, digamos, Atividades laborais. atividades, não é? Claro. Uhum. Tu sabes qual é o ordenado mínimo de um jogador de futebol em Espanha? Ah, não faço ideia. Bem, exato. Eu vou buscar essa informação porque eu vi numa entrevista deste programa Salvados, não sei se tu conheces, Uhum, que entrevistaram a Aitana Bonmatí há pouco tempo, por toda esta polémica que existe à volta do futebol feminino em Portugal, por causa da história do Mundial, não sei o quê. Ah, as mulheres ganham 9 vezes menos uhum, do ordenado mínimo, jogadoras profissionais, e ganham 9 vezes menos que os homens. uhum. No ordenado mínimo estipulado, porque também há um ordenado mínimo estipulado, porque os jogadores também têm sindicatos, obviamente, que lutaram por isso. Então é absurdo, Não, mas, é absurdo, mas não é? aí entramos numa questão de. Eu já ouvi esse argumento também De méritos e não, do que não, não, gera cada um dos desportos. tem mais a ver com essa questão, com esse último ponto que tu fazes referência, que é a questão dos Das benefícios receitas, das não é? receitas. Porque ao fim e ao cabo, obviamente, os salários vêm em parte daí, não é? Depois tem todos os sponsors, todas as, digamos, as receitas que fazem com os direitos de transmissão e todas essas coisas, não é? Mas Porque o hum, mérito não conta, obviamente. Vê bem, a seleção pois, feminina de futebol, yeah, na sua quarta participação, yeah, quarta participação no campeonato do mundo, foi campeã do mundo. hum, A Espanha joga no campeonato do mundo desde quê? 1930, que foi o hum, primeiro campeonato do mundo, no Uruguai, yeah. e só ganhou em 2010. Sim, mas dentro até do próprio futebol, tu imagina que as jogadoras que estão a jogar no Real Madrid, por exemplo, ou que jogam no Hum. Barcelona, têm muito mais benefícios a nível salarial do que se calhar alguém que joga sei lá, no Retafe ou Sim, no mas isso Leganés, percebes? eu aí não digo nada, E ao porque fim e ao isso é cabo como se também tu são jogadoras trabalhas, de futebol, não é? claro, mas Então isso é dentro como da se tu mesma liga trabalhas e da na mesma divisão. claro, isso é como se tu trabalhas na British Airways ou trabalhas na Ryanair, Yeah. mas Ou seja, mas estamos a falar então de ambos têm benefícios, que não é? ter não, estamos a falar da grandiosidade de cada clube, mas o ordenado mínimo Uhum, tem que ser comum a todas. E isso é o que não se respeita também, porque como não há uma legalidade uhum, sobre o ordenado mínimo acho que está em 21.000 euros. 21.000 euros para uma jogadora profissional. Uma jogadora profissional que é uma mulher que viaja todas as semanas, que tem que provavelmente atrasar a sua idade para ser mãe, uhum, porque ainda por cima, obviamente, não pode, porque se estás 9 meses parada, ou 5 meses parada, ou 9, sim, entre parte do ou aliás, mais de 9 meses, pode estar até 1 ano e 2 meses parada. uhum. Já vê os seus benefícios todos, a ir por água abaixo. Olha, E um homem pode ser pai, desculpa lá, eu estou a um jogador de futebol pode ser pai, não é? eu vi, sim. Sem qualquer tipo de transtorno. Sim, isso por acaso é uma coisa que obviamente porque eu não acompanho, mas realmente não sei quantas jogadoras profissionais e quais são as idades médias também das jogadoras femininas, porque eu não sei se jogam tantos anos como um Sim, jogador. É o que eu digo, é uma desconhecimento completo, eu não faço a mínima ideia. sim, 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 sim. Uma E, da mas é que eu e a Lua já para aí há 3 ou 4 anos, uhum, aliás, fomos ver um jogo de futebol com o meu pai aqui ao Metropolitano, o Atlético de Madrid de Barcelona, no dia uhum, em que se bateu um recorde de assistência aham. de 60 e tal mil pessoas Oh, a ver uau. esse jogo. Sim, 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 foi um jogo extraordinário. E o jogo das mulheres é um jogo, divertido, porque tem muito menos, muito menos paragens, não há Aham. faltas, é tudo muito bem
perdão, o tempo útil de jogo é superior, muito superior ao jogo Hum, dos homens. Com isto não estou a dizer que o jogo dos homens não é bom, não, é magnífico. uhum, É diferente, uhum. obviamente, é diferente, Mais porque o pausado, físico talvez, é também, não é? diferente. Sim, e mais arruaceiro, não é? Uhum. Ainda é mais arruaceiro. Sim, 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 sim. Mas olha, eu Ah, estava a ler aqui diz, diz. uma página que se chama Sueldos Públicos, não faço a mínima ideia se isto, depois foi que eu encontrei aqui numa pesquisa que eu Uhum, fiz, e diz qual é o salário mínimo da primeira divisão. E o salário mínimo da primeira divisão para homens uhum. ronda 180 os e 155 mil euros. ah, E depois eles dizem que há que somar o IPC, que distribuídos em 14 pagamentos, que dá mais alguma coisa, dá qualquer coisa 11 mil euros por mês. hum. Em relação às, às miúdas, onde é que isto está aqui? Ok, salário mínimo, primeira divisão feminina. Claro, eles fazem referência que são bem diferentes da liga masculina, tanto que elas recebem um mínimo ao ano de 155 mil. Essa Não, é a proposta que existe, não, mas espera lá, isto não pode ser então. provavelmente. Não. Não, 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 Atualmente não, desculpa, desculpa, atualmente em desculpa. Claro, Espanha é de 21.000 não, euros. não, não, exato, eles ganham 155 mil e elas 16 mil. Claro. 16 mil euros anuais. Ok, Hum, exato. Portanto, 9,7 vezes menos que, menos. que os Vê bem. homens. E depois tem também o salário de um árbitro de primeira divisão, que são Hum. 12.500 euros semanais. Mensuais, Semanais? desculpa, Mensais? mensais, Mensais. mensais. E para o feminino, 1.660. Ah, por jogo. Por jogo? Ou seja, que 4 por mês? são 25 mil euros por temporada disputada. Vê bem. Yeah. Não é? Não, aqui em Isto relação. e já não estamos, Hugo, perdão, já não Hum, estamos a falar das receitas que possa uhum, gerar claro. o futebol feminino ou o futebol masculino. Estamos a falar de um árbitro, Yeah, em que o órgão gestor é o mesmo, que é claro. A Federação de Futebol. Exato. Então, porque é que são tão descarados Yeah. Não, nessas exato. diferenças? Claramente, claramente fazem a mesma função. Mas é tal coisa, pá, é em relação às. Sim, porque ao fim e ao cabo os árbitros em parte digamos, não fazem, ou seja, fazem parte do jogo, mas não, digamos, não são eles os que trazem espectadores aos estádios, não é? Não, não, não. Mas A não ser que te chames Pierluigi Collina, mas Vês? que já Isso é não dos há, poucos já não árbitros, há. exato, é dos poucos árbitros que tão carismáticos, pá, que Claro. dava gozo só ver o jogo por causa dele, não é? Incrível. O gajo tinha um olhar, pá, tão penetrante, meu, que era uma coisa. Aliás, eu vi algum clipe também no YouTube do gajo a discutir, não sei se foi com quem é que era, com algum destes jogadores também italianos, também bem lixados, pá, o Caruso, pá, como é que ele se chama? Este gajo que era muito, como é que dizem, Mas macarrão, árbitro? o árbitro, ele, Árbitro, o não. Colina, a discutir com o jogador, ou seja, o Yeah, jogador a yeah, sim, vir sim. a crescer, a tentar assim, subir à chepa, não é? E o gajo assim a devolver-lhe a replicar, ou seja, o gajo a responder, tu não me fales assim Claro. porque aqui a autoridade Sim, sou sim. eu, não é? Mas obviamente é uma situação, neste caso com o Injusto. desporto profissional, pois eu acho que como isto tudo se mexe por números e por cifras e por benefícios, pois eu não sei, não vejo que seja uma situação que pode eventualmente melhorar, mas não ao nível de, ou não equiparar-se Uhum. à parte masculina, acho eu, tendo em Yeah. conta a trajetória, não é, destes clubes que ao fim e ao cabo movem milhões e milhões e milhões. Uhum. Mas tu imagina, E porque há uma história do desporto feita à volta do desporto masculino. mas, É assim. no geral sim, não é? Sempre, digamos, historicamente tem sido sempre assim. O que é certo é que nos últimos anos tem-se destacado bastante e elevado bastante mais as performances femininas, especialmente com o futebol. Aqui
não vejo realmente que. Ou seja, os campeonatos do mundo de futebol, especialmente os de futebol, têm tido muita atenção, muita tal. Há uma ex-jogadora americana, que agora não me lembro o nome dela, que ela também tem sido uma voz muito pública e muito Sim, uma ativa ativista, sim, sim. em relação a estas questões, não é? E às diferenças, mas claro, recebe muitas críticas exatamente por esta questão, não é? Porque obviamente os céticos vêm logo com o argumento de vocês que vocês trazem aqui realmente a esta maquinária de fazer dinheiro, não é? O que é que vocês aportam? O que é que Uhum. vocês. Mas realmente é o que tu dizes, realmente não se. Méritos não são postos em. Megan Rapinoe. Isso, exato. Yeah. Estás a falar da Megan Rapinoe. Eu, entretanto, enquanto te ouvia com atenção, Uhum. fui à procura dos valores, Aham. É o que eu que te se digo, esta, publicaram nessa esta página entrevista. web eu não faço a mínima ideia se isto é. Sim, é que eu vi a entrevista foi para aí há 2 semanas. Ok. O salário mínimo anual Aham. na liga de futebol feminino é de 21.000 euros. Ok. O salário mínimo dos jogadores da primeira divisão é de 182.000 euros. Hum. E o salário mínimo dos jogadores da segunda divisão de Espanha é Uhum. 77.500 euros anuais. Bom. Ou seja, uma jogadora que acaba de ser campeã do mundo Uhum. ganha menos que um jogador do Lugo Segunda divisão. ou do Albacete, Yeah. que provavelmente nunca vai jogar na primeira divisão. E se Hum. calhar nunca vai ser chamada à seleção nacional. Yeah. Que eu estou contente, atenção, eu estou contente. Contente, ou seja, estou de acordo, mas também não tenho referências, mas pronto, muito bem que este jogador da segunda divisão tenha um ordenado de 77.500 euros brutos por ano, fantástico. Uhum. Agora, o que é injusto é ver que estas miúdas que conseguiram uma coisa absolutamente extraordinária, que Yeah. estas miúdas ganharam um campeonato do mundo sem, sem falar com o treinador, completamente alheias a toda a equipa técnica, Uhum. só jogando a bola, só jogando a bola. Estas mulheres têm um mérito dos diabos, tendo em conta que as Mas isso grandes sem falar, figuras sem falar com o do treinador, futebol porquê? feminino, Por causa da. Porque a porque situação isto, já se isto é um estava. conflito. Ah, ok. Sim, isto é um conflito que começou há coisa de 2 anos, quando as famosas 15, Uhum. as 15 jogadoras, as 15 melhores jogadoras do campeonato nacional fizeram uma greve na Federação Espanhola de Ok. Futebol, quando foram chamadas à seleção nacional, Uhum. ah, para para fazer pública esta desigualdade. Uhum. Essas 15 foram expulsas da seleção nacional Ok. e receberam cada uma delas uma carta em que estavam obrigadas a pedir perdão, Uhum. por ter feito por ter levado a cabo uma ação sindical, Uhum. a pedir perdão, se queriam regressar à seleção nacional. Aham. E elas mantiveram-se e disseram que não, não. Então a seleção nacional teve que se reconstruir Ok. com novas jogadoras. As novas jogadoras que se incorporaram, Uhum. entraram, em respeito às outras 15, entraram a dizer: "Ok, eu vou jogar à seleção nacional, mas eu quero estas condições". Uhum. E deram-lhes essas condições, menores que as outras, exigiam. Mas Uhum. pronto, foram preparando o terreno para que algumas dessas 15 Ok. regressassem. Aham. Mas estamos a falar de capitães do Atlético de Madrid, capitães Yeah. do Barcelona, capitães. O Real Madrid não é referência, porque o Real Madrid comprou uma equipa de Madrid para criar a sua secção feminina. É o que faz o dinheiro, não é? Havia Yeah. o Clube de Futebol de Madrid, Aham. acho que era assim que se chamava, que foi comprado pelo Real Madrid. Ok. Mas isso, pronto, o Atlético de Madrid já fez isso há 10 ou 15 anos com a secção de handball de Albacete, ou de Ciudad Real, melhor dito. Bom, então pouco a pouco foram se incorporando, mas pouco a pouco foram lutando Uhum. e para ter melhores condições. As que foram ao Campeonato do Mundo da Austrália, Uhum. mais de metade da equipa nunca tinha jogado na seleção nacional. Uhum. Bom. Mesmo estando lá, Uhum. houve um conflito em que só uma ou duas é que se desmarcaram.
uma ou 2 é que se marcaram, uma delas até é, declaradamente apoiante de um partido uhum, de direitas, portanto a sua ação foi uma ação obviamente política, tal como as outras, porque uhum, quando tu protestas, é uma ação política o que estás a levar a cabo. Então o mérito destas miúdas, meu, que ainda por cima têm que levar com aquele gajo a dar um beijo na boca, a gênio, não sei o quê, pá, 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 pá. yeah, Ou seja, falando do mérito que têm estas miúdas, tu sabes, uhum, tu foste jogador de futebol, pá. Tu imagina o que é tu e os teus 11 ou 15 companheiros reúnem-se fora do campo, fora do terreno, e dizem: "Pá, pessoal, nós não vamos prestar atenção ao que nos diga o árbitro, ou ao que nos diga o treinador, perdão, uhum, porque o gajo é um déspota, um gajo trata-nos mal, o gajo é um filho da mãe, pá, nós vamos jogar a bola e o que conseguirmos ganhar, somos nós que ganhamos. Pois esse é o campeonato do mundo ganho pelas miúdas." bom, É assim. Sim, sim, incrível. eu espero que dentro de uns anos façam, porque isto é carne de documentário, não é? Yeah, Provavelmente nos anos, não sei se farão ou não, e é como que, este episódio dá para inclusivamente para 2 documentários, não é? A visão de um lado e a visão do outro, não é? yeah. Mas pronto, enfim. Bom, E eu também é certo que eu segui este campeonato do mundo ao com longo da bastante interesse. história, ou pelo menos a história assim um pouco mais recente, ou nos últimos 15, 20 anos, tem havido certas personagens do mundo do futebol que têm feito as suas, não é? O Aragonês com aqueles comentários racistas, Sim, eh, com o Reyes. Uhum. exato. Aquele Depois, negro. sim, sim, sim. E, e depois outras demonstrações também de racismo por parte de adeptos contra certos jogadores, pá, e depois os comentários da federação a tirar importância à questão, bem, a Espanha de vez em quando mete-se numas que bom, Eu Espanha digo que a Espanha eu digo que a Espanha desde 1936 não saiu yeah, da atitude em que se meteu. E é yeah. assim, ou Não, seja, a porque há Espanha muita a Espanha gente é um país. ainda, porque ao fim e ao cabo tu vês o perfil das pessoas que estão em certas posições de poder e notas, pá, notas que são Claro. que encaixam nessa ideologia, não é? Nesse tipo Hum, de tem esse uprising, ou seja, como é que se diz? Tem essa educação, vem com essa coisa, cara, com essa bagagem de trás, pá, e claro. é uma coisa que eu. Com a educação do poder e É, com a exato. educação de que são Pois e de que também, estão por em cima claro, de qualquer, e também lei. é certo que, obviamente, já falámos sobre isto, não é? Dos interesses, ao fim e ao cabo, dos conhecimentos e dos contactos que têm, geracionais, ou seja, de certeza absoluta que pois todas essas pessoas que ao fim e ao cabo estão no poder, pois ou têm amigos ou têm familiares que já lá estiveram e que conseguem colocá-los nesses postos de poder e assim estendem Sim, sim, essa atitude são pelas e gerações e futuras, não é? são dinastias, Exato. que se formam. Sim, sim, já É falámos sobre em essa Madrid questão. há um apelido que é Dancausa, Hum, apelido Dancausa. uhum, E tu aí tens, Maria Dolores Dancausa, que é a CEO do Banco Inter, um hum, dos bancos que mais ganhou dinheiro desde que aumentaram os tipos de juros. aham, Depois tens a Concepción Dancausa, uhum, que é uma política, que é a irmã dela. E depois tens não sei se é filho de uma destas ou o quê, que é o líder das novas gerações uhum, do Partido Popular, que é o Ignácio Dancausa, que é, agora acabo de confirmar, o filho da Concepção Dancausa. uhum, Então, o que é que eu quero dizer com isto? Eu não estou contra as dinastias, de maneira nenhuma, são dinastias de poder que se criam e já está, porque o sistema e os regimes permitem esse tipo de coisas. A questão é quando começamos a ver que não é só neste âmbito da política e da economia uhum, que existem estas dinastias, é quando vemos que estas dinastias existem também, por exemplo, no poder judicial, uhum. Yeah, em que tu tens o procurador-geral, é filho do procurador-geral de há 20 anos yeah, e começas a ver, pum, 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 e é assim. hum. E depois, o que já falámos, eu acho que já falei aqui uma vez sobre esta questão da formação de um juiz ou de uma Sim, juíza. sim, sim. Ah, a minha filha provavelmente não poderia ser nunca juíza, mesmo que tivesse vocação, Uhum, porque eu não tinha dinheiro para a manter
até aos 30 anos em casa, Yeah. não é? E não é só isso. Em Espanha, por exemplo, os juízes Hum. são das pessoas que ganham mais dinheiro em negro. Assim? Sabes porquê? Não. Porque cada aspirante a juiz necessita do trabalho de um juiz para que o prepare, não é? Ok. Da mesma maneira que um psicólogo clínico precisa de um psicólogo que lhe faça a supervisão, não é? E que Uhum. durante 5, 6, 10 anos tem que ir a psicanálise com essa pessoa, Yeah. e pagar consulta, obviamente. O Hum. mesmo sucede com os juízes, que têm que preparar essa. E depois já não falamos do material bibliográfico que têm que gastar, que é que é caríssimo, não é? Hum. Então, chegamos à conclusão de que quem é que pode ser juiz? Ou alguém que tenha um grande poder económico, Hum. ou alguém que tenha uma descendência, que seja um descendente de um Yeah. juiz, e que se cria uma dinastia. O que é que acontece? Pois com o passar das décadas, com o passar dos séculos, Hum. essa parte judicial está viciada, Yeah. que é quase uma política familiar, é quase uma empresa familiar, não é? Claro, e depois o interesse político sempre Claro, quer continuar com essa linha, não é? Não faz intenções de mudar nunca, não é? Assim. hum, é duro, Olha é uma coisa, duro. mudando completamente de assunto, tu Diga lá. soubeste sobre o eclipse solar que houve há alguma coisa de 1 ou 2 semanas atrás? Ou seja, não foi Não, aqui, não foi visível não foi aqui. visível aqui na Europa, foi em toda a costa, ou seja, foi toda a parte central dos Estados Unidos, e Uhum. América do Sul também, obviamente, mas, ou seja, América Central, América do Sul, foi um eclipse, eles chamam, Total? ou seja, foi total, mas eles chamavam, não sei se era anular, deram-lhe um nome um pouco estranho. Porquê? Porque a Lua, pelos vistos, estava na órbita mais afastada. Uhum. Não sei se era da Terra ou do Então Sol. então criavam um anel, não é? Então, exatamente, criou o Anel de Fogo. Hum. Foi uma coisa. Opá, eu assisti porque isto foi num sábado, acho eu. Sim, o sábado eu comecei a ver a transmissão em direto na internet pela NASA. Uhum. Pá, foi emocionante. Eu achei aquilo. Claro, Pá, isso é muito giro, pá. é curioso como é que uma coisa assim. Eu não sei, eu ainda hoje em dia fico. Afeta-me a nível emocional ver o sol nascer e ver o sol pôr-se. É uma Uhum. coisa que eu não consigo entender. Epá, tem que haver aí alguma coisa em mim, e eu sei que isto reproduz-se em várias pessoas, porque as pessoas normalmente ficam a observar os pôr do sol, ou seja, é uma coisa, é um Uhum. momento de, aliás, normalmente até se Sim. partilha o silêncio, o espanto, aquela coisa de ficar a contemplar Eu acho que é um ritual milenar, não é? sim, Porque pá, mas que já efeito tão curioso, tu sentes isso também quando bom, tu se calhar onde tu estás não tens. Tu vês o sol sim. nascer ou Não, já o vês em cima, não é? não vejo o sol nem nascer, nem o É, pôr do pois. sol. Mas sim, gosto de ver, mas por exemplo, a Lu é uma grande admiradora disso e combina com a sua Hum, amiga Alejandra para ir. Tem alguns sítios em Madrid que que vão giro. para ir ver o pôr do sol e não sei o quê. Ah, eu não tenho, assim, especial interesse. Sou Aham. sensível quando o vejo, mas não o procuro. Por exemplo, Yeah. na temporada dos casamentos, não é, como tu sabes, eu Ah, normalmente vou afasto-me de Madrid, vou a quintas fora de Madrid e tal. uhum, E sim, algumas ocasiões tem coincidido em que eu, quando termino e regresso a casa, vejo o pôr do sol. Aliás, lembro-me do último que vi, que foi um casamento no Monte do Pardo. uhum, E então, quando estou na parte mais alta do Monte do Pardo, que se vêem as quatro torres e não sei o quê, e chamou muita atenção porque vi o sol a pôr-se do meu lado esquerdo, e parecia que o sol estava em cima da cidade. Ou ah, seja, uau. uma coisa extraordinária, muito, muito bonito. Ah, mas quer dizer, não tenho o especial. Talvez se vivesse num sítio mais com mais horizonte, não é? Uhum. O que passa é que eu vivo aqui numa selva de cimento, não é? Também é E, verdade.
claro, claro, tu tens um espaço muito mais amplo à tua volta do que o que eu tenho. Sim, não, eu tenho a sorte de ver o sol nascer todos os Claro, dias e vejo mas exatamente a mas vezes os posição. Não, não, vejo mas vezes os aparecer no horizonte. do horizonte, Sim, claro, sim, claro, sim, claro, sim. claro, claro, claro. E, O e, meu e- horizonte é o número 24 ali daquele lado. e Quer dizer, vejo a diferença da posição do sol nas diferentes etapas do ano. Pá, exato, em época de exato, verão, época de inverno, agora já se está a deslocar mais para a direita, porque claro. já o vejo sair de trás de algum prédio. Mas quando está mais para a esquerda, vejo sair do horizonte completamente. É uma coisa Mas temos que espetacular. temos que fa temos que falar com o Netanyahu para derrubar esse prédio, porque o gajo é Pois, é especialista em um derrubar expert em prédios, derrubar prédios, sim. e dizer: "Epá, o Hugo tem que ver o horizonte, Sim, não tem que quero ter ver, o horizonte completamente limpo. clean, clean, É clean". inadmissível que estas coisas Inadmissível. aconteçam aqui no meu bairro, não é? É verdade. Não estou de acordo. Acho Ainda que, por cima no ainda por cima no teu bairro, quer dizer, um bairro claro. jovem, liberal, eu acho piada, eu gosto do teu bairro, devo dizer. Eu que não sou uma pessoa muito dada às Uh, partes assim mais sim, suburbanas, não é, porque eu reneguei, a parte suburbana e hum. eu acho que eu espero que os meus pais algum dia me perdoem. Fizeram um sacrifício de comprar uma casa para eu ter um quarto e eu nunca metia lá os pés. Mas Eu acho que, mas é assim, eu é acho que assim. esta zona daqui tem. É assim, tem pequenas zonas, tem pequenas bolsas de zonas que são bairro-bairro, pessoas que viveram aqui toda a vida delas e continuam a viver, e depois tens os outsiders, não é? Os forasteiros. Sim. Sim, e Eh, convivem bem a sim, aliás, arquitetura dos anos 50, 60 pouco e a a mais recente, pouco, não é? pouco a pouco começam a fazer o Netanyahu. Fazem Como? o, não, de vez em quando fazem uma dessas, ou seja, derrubam. Netanyahu, Sim, derrubam, exato. não consigo pronunciar o nome desse caralho. Benjamin Netanyahu. Ou Bibi, como lhe chamam. Assim, houve uma altura que eu só ouvia Bibi, em Sim, vez sim, de lhe sim. chamarem Benjamin, não sei porquê. Há uma grande polémica porque há uma data de reservistas que estão Hum. a reclamar que o filho dele está nos Estados Unidos e não vai para a guerra. Aham, yeah. Isso está a causar muitos problemas económicos a Israel porque chamaram toda a massa de pessoas que estão ativos nos trabalhos eh, e com idade para trabalhar e estão a chamá-los todos para a guerra. Porque se foda. Pois. Olha, o próximo eclipse total aqui em Madrid vai ser, há que marcar esta data, Luís, no dia 12 de agosto de 2026. Ah, ok. Não falta tanto. Mas olha, eu proponho-te uma coisa. Sim, 12 de agosto de 2026. 2026. Fazemos o podcast desde o Parque de las Siete Tetas. Tu alguma vez foste ao Parque de las Siete Tetas? Não, nunca fui. O Parque das Sete Mamas. Está em Vallecas. Ah, E sim? é uma zona, é o ponto mais alto, acho que é o ponto mais alto da Ah, cidade de Madrid. pois esse dia vai estar. Bom, esperemos que seja de bom Não, mas tempo. nós vamos para lá no dia 25 já para marcar lugar. Não, no dia quando é que é, perdão? Dia 12, 12 de Dia agosto, 12 de agosto é 12 de agosto, total, é 26. um Exato. Não, eclipse nós vamos solar total. Há um hum, parcial a 29 de março de 2025. não, mas Uh, aí está frio ainda. Aí está frio, mas Muita em gente lá ir. agosto. E depois temos um parcial solar, que é quase total, Uhum. no dia 2 de agosto de 2027, ou seja, no ano a seguir. Se serviço público, o que tu estás a fazer agora é serviço público, informar E há estas futuras efemérides. o anular dia 26 de janeiro de 2028. Ok, boa, Este é It's the big one. ok. Esse é o anel de fogo, O não é? anular é o grande. É o grande. 2028. 26 de janeiro de 2028. Eu não tenho dúvidas que o podcast, o nosso podcast, Que dura até 2028. permaneça em emissão até então. O que duvido é que a gente possa assistir a esse fenómeno natural. Pronto,
Nunca se sabe, Nunca nunca se se sabe, sabe. Nunca se nunca se sabe. sabe. Eu tenho ambição. Aliás, eu de Tu és estar um homem ambicioso. eu de estar a viver. Eu não me lembro. Eu acho. Eu tenho certa memória, mas não sei se é destas coisas que já estão do passado que eu não me lembro realmente se já vivi um eclipse solar aqui em Madrid ou não. Eu acho que sim. Aqui em Madrid não. Eu o único que me Eu acho que lembro de sim. ter vivido Aham. foi no campo de Santa Clara, no terceiro andar, Uhum. com uma radiografia. Ok. Uma radiografia e ver aí, mas não me perguntes o ano. Bem, foi qualquer coisa Uhum. antes de 1990, obviamente. Entre 1974 e 1990. Deve ter acontecido algum de certeza. Para que tenhas uma ideia, não é? Mais ou Uma menos foi margem bastante por essa. curta. São 16 anos de margem só, também não é Sim, grande sim, coisa. sim. Não, mas de certeza Não, absoluta que houve algo não aí pelo sejas, meio. como dizem os espanhóis, não sejas tiquismiquis, ou seja, Tiquismiquis. Bom, vamos ter um eclipse parcial da Lua eu pensava que este do assunto já dia tinha terminado, mas 28 ao não. dia 29. Não, Sim, continuamos sim, com o sim. eclipse porque é um Não, fenómeno que. aliás, eu imagino que os astrónomos tenham tudo isso calculado até 2150, portanto, se queres continuar, Epá, se queres estamos continuar, estás à olha, vontade. temos o eclipse total da Lua em 2032, Aham. 2033, bom, é por aí. Olha, Por aí. aliás, eu posso-te. Ai, espera que ele encontrou um na próxima semana. Não, 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 estás a brincar, mas eu posso-te dizer que. Quando é que foi? Há aqui um. Vamos ver se eu consigo ver quando é que foi está dinâmico agora. Isto agora está o dinâmico. último eclipse aqui em Madrid. Vamos lá ver, entre 2010 a 2009. Não, 2000. Really, George? 2000, Really? 2000, espera lá, 2000, 2010, 2019. Vamos lá ver se houve aqui algum em Madrid. Então vá, vamos lá ver isso, vá. Europa. Vamos lá ver isso. Eu imagino os nossos ouvintes neste momento que estão a roer as unhas. Eu quero um Go! eclipse, pá. Olha, vou-te dizer, a 4 de janeiro de 2011 houve um parcial solar. Eu lembro-me desse. 4 de janeiro de 4 de 2011, janeiro de pode 2011. ser? Eu lembro-me disso, eu lembro-me disso. Ai, que Sim, lixo. sim. Sim, 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 sim. Estava um frio, pá. Pois, eu lembro-me desse dia perfeitamente. E posso-te dizer, entre 1976 e 1980, ou como raios é que tu disseste por aí, também te posso Não, não, ver. não, não. Também te posso ver. 74 a 90. Não, 74 a 90, para que é posso que eu te dou dizer, ideias? tenho de 70 a 79. Porque, Serve-te? Hugo, eu acho que estamos a perder ouvintes. Eu acho que 70 a estamos a perder 79. ouvintes Olha, agora. eu vou-te dizer, chaval. 11 de maio de 1975 houve um parcial. Toma lá. Eu não Toma Ai, lá, pá. obrigadíssimo, Embrulha, pá, embrulha. obrigadíssimo. Eu pergunto-me como é que eu Como é que iria pudeste dormir viver sem até essa hoje? informação. Aprendeste alguma Sem esta coisa já, pá. informação. Aprendeste uma coisa nova, pá. E, Como dizem os espanhóis, não te acostarás sem aprender uma coisa mais. exatamente, pá. Exatamente. Olha, Diz lá que hoje sabias que é o episódio 132? 132, impressionante. Isso é 132 verdade, tínhamos episódios, falado antes, meus caros amigos e familiares, aqui. aqui nesta esquinita do mundo, das redes. Pá, tem sido uma aventura interessante. Não mencionei no episódio anterior que temos uma banda sonora, uma banda sonora diferente. Não, diferente, é verdade. Temos uma banda sonora diferente, portanto, as pessoas que que nos vão ouvir, O nosso o jingle episódio mudou. 131, a nossa intro e o nosso outro vão-se depois de quase 3 O anos com a mesma o canção. antónimo o antónimo de intro é O outro? outro é Que giro, meu. e Sim, 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 sim. outro. Sim, sim, tem toda a lógica. Eu nunca tinha pensado Eu nisso. também nunca tinha visto, a não ser quando comecei a aprender sobre estas coisas, é que quando o vi pela primeira vez outro, e eu, o que é isto, meu? Outro? E eu lia outro. Claro, é que é outro. Outro quê? Uau. Sim, o intro e o Também outro. é uma canção dos M83. Não faço a mínima ideia. Outro. Outro? Sim, sim, sim. Outro of this world. Pois,
caro amigo, não lhe sei responder essa pergunta. Pois é, olha, depois de quase 3 ou 4 anos, já não me lembro quantos anos é que já levamos com este projeto, eu e tu, com estas conversas. Quando é que começamos? 2011? 2011 não, 2011 foi no dia 4 de janeiro o eclipse. Nós começámos em 2020, em julho de 2020. Parece que não sabes tu, pá, que eu Ai, estou dentro do bacana, tema bacana. dessas cenas, sabes? Foi-se-me completamente. Tive agora. Fiquei eclipsado. Basta. Fiquei Que engraçado. completamente eclipsado. O gajo é Este mesmo gajo engraçado. está nas drogas, porque não dizes coisa com coisa. O que é que se passa contigo? Bom, porque já é tarde, ou são 11h15, eu acordei às 6 da manhã, pronto, são estas coisas. Pronto, 2020. Estamos há 3 anos e qualquer coisa. Agora que tu disseste isso das drogas, lembrei-me de uma canção do Sérgio Godinho. Ok. Passa aí mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Oh, soube-me a pouco, soube-me a pouco, soube-me a pouco, soube-me a pouco. Portanto, oh, soube-me a tanto. Ei! Pá, pará, bará, bará, pá, pá, pá. Passa aí mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. É assim aqui. Bom, meus caros, obrigado por estar aí Caros amigos e amigas, mais uma noite. familiares e pessoas que nós desconhecemos, Sim, continuo a achar que tem que haver aí alguém. Um abraço forte, onde quer que estejam, onde quer que se encontrem. E, e que venham mais 132, rapaz. e que venha mais 132. A estas Ora alturas isso. ainda conseguimos apanhar o de 2028. Oh, claro, não, mas esse é, esse é ao vivo e é um exterior. Epá, eu ando há 3 anos a Ai, pedir-te um exterior e pesos não há maneira. exteriores, pá. Parte Caraças. aos exteriores. Até tenho vontade de comprar destas esponjas que parecem o pelo dos capacetes Sim, dos bifes, sim, não é? sim. Só assim, e contravento, pá. Yeah. E só o facto de dizer muito boa tarde e bem-vindos a mais uma emissão do nosso podcast, transmitindo em direto desde o Parque de las Siete Tetas. Buah, sabes o que é que isso significa? Tu sabes o que é que isso significaria para mim? Estavas tu a falar antes da emoção do pôr do sol, Aham, isso é o que a mim me dá emoção. sim. A ti também vejo que não. Pois. Não, porque não conheço o Aqui quando parque, pois já está. não conheço o Parque das Tetas, se calhar se conhecesse, talvez É giro, transmitisse. pá, é uma coisa muito curiosa, é uma coisa Sim, muito curiosa. Sim, pois, porque, tendo em conta que Madrid é, pois, uma cidade praticamente plana, certo. estar num bairro de Madrid, um bairro periférico, como é o bairro de Vallecas, Uhum. e vês Madrid, magnífico, magnífico. Parque de las Siete Tetas, Ok, passa por lá. já investigarei. Sim, Muito sim. bem, meu. E depois tem umas vistas também muito giras desde o Pardo, que é o outro Ah, monte, não é? Mas isso já é para. Pois um está para na zona sul e o outro está na zona norte. Norte, hum, sim. Porque o Pardo está noroeste, noroeste mais ou menos. ok. Tu conheces o Monte do Pardo? Ahm, acho que sim. Hum, Alguma parte da zona, sim. hum. É Acho uma que já história passei por aí. nefasta, mas é uma zona bonita. Hum. Eu acho que, eu não sei se cheguei a andar por aí de bicicleta. Eu acho que sim. É provável, Tem uns tem caminhos bastantes interessantes. trilhos por aí. Sim, 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 sim. sim. Pois nada, caro amigo. Bom, Muito obrigado, não fiquem mais uma eclipsados. vez. Não se deixem Não eclipsar. fiquem eclipsados com este programa, porque este programa provavelmente foi entra nos anais deste podcast, Nesse caso, de provavelmente. certeza absoluta. Caro amigo, grande abraço. Beijinhos a todos e a todas. Força aí Até à próxima. e liberdade para a Palestina. Tchau. Tchau.